Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve, deixe o comentário e likes para fortalecer e manter o canal vivo. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Preso integrante de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas da Baixada. Daniel Júnior Martins da Silva foi capturado em um dos acessos ao complexo da Igrejinha, Trilícia, em São João de Meriti. Policiais da 64ª DP, São João de Meriti, prenderam, nesta quinta-feira, o trilíceo Daniel Júnior Martins da Silva. Ele é apontado como integrante de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas de cigarro da Baixada Fluminense. O criminoso foi capturado em um dos acessos ao complexo da Igrejinha, no bairro Jardim Sumaré. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto. De acordo com o delegado Vinícius Domingos, titular da 64ª DP, Daniel foi encontrado após um trabalho de inteligência e mapeamento de áreas de maior incidência de roubo de cargas em São João de Meriti, feitos pela Distrital. Ele também é investigado em inquéritos policiais sobre outros roubos. A quadrilha da qual Daniel faz parte atua em São João de Meriti, Duque de Caxias, sempre com uso de armas. Ele atuava como apoio a olheiros do bando para alertar sobre a presença de policiais quando os crimes eram cometidos. Assim que o olheiro informava que poderia atuar, Daniel e outros comparsas abordavam os veículos durante a entrega das mercadorias na região, os obrigando a irem para o interior da Igrejinha. Eles mantinham o motorista do veículo preso, enquanto faziam o transbordo da carga, destaca o delegado. Em um roubo praticado no dia 3 de setembro de 2019, em Mauá, em Magé, os criminosos roubaram 4.500 carteiras de cigarro, avaliadas em R$25 mil. Após a criação do Núcleo de Repressão a Roubos na 64ª DP, este é o 23º integrante preso pertencente à quadrilha que atua nos bairros de Vilar dos Teles e Centro de Meriti, nos municípios de Caxias e Magé. Domingos enfatiza: a 64ª vem intensificando o trabalho de investigação, busca e captura de ladrões de carga, visando a diminuição dos índices criminais e procurando trazer maior segurança para a população de São João de Meriti. Agora vamos falar do trilíceo Nui, ex-chefe do Poder Executivo, vulgo Cavalão. A Guarda Pretoriana e a milícia policial. Nos tempos dos conquistadores romanos, a Guarda Pretoriana, muito bem armada e formada por legionários absolutamente fiéis, era usada pelos imperadores como instrumento de validação de suas leis pela força e, no extremo, encarregada de matar inimigos e opositores, a revelia do devido ordenamento jurídico. Ao lado dela, uma espécie de serviço de inteligência pessoal constituía-se para abastecer os Césares de informações estratégicas sobre eventuais sabotadores de seu poder absoluto. Eis que nos dias atuais o caudilho bananeiro Jair Messias Bolsonaro expôs abertamente aos comandados um modelo muito semelhante de atuação, tendo, de um lado, o que deseja ser o povo armado, todo mundo armado, como berrou na fatídica reunião de 22 de abril diante de ministros e generais impassíveis e, do outro, um aparelho pessoal de investigação para bisbilhotar clandestinamente supostos adversários do Comando Central. O César Messias admitiu publicamente que conta com um grupo paramilitar particular, que funciona muito bem, em gritante confronto constitucional. A Carta Magna desautoriza o chefe de Estado a dispor de aparato policialesco privado para qualquer fim. Mas no léxico bolsonarista, desobediência à lei é pleonasmo. Com exigência de contar com o povo armado, o mandatário pretende, por sua vez, lutar contra a imaginária ditadura que habita seus piores pesadelos. Vale a lembrança, a ditadura referida está sentada no STF, no Congresso, nas cadeiras de governadores e prefeitos, nos demais poderes em geral, que resistem aos intentos totalitários do capitão. Ditadura para Bolsonaro são os freios e contrapesos que frustram seus planos anárquicos, investigam filhos e amigos diletos, não lhe passam informações estratégicas e controlam os notórios excessos do inquilino do Planalto. Os camisas pardas de Bolsonaro funcionariam, assim, dentro de uma lógica miliciana, intimidando autoridades de Estado, a imprensa, juízes e parlamentares, as lendas comunistas, os supostos inimigos, como de hábito já o fazem. O mito deseja estar acima e à margem da lei, tal que, por intermédio da Guarda Pretoriana e do esquema de inteligência secreto, ninguém pode lhe segurar, acredita. E daqui para frente estará tudo dominado. Na Polícia Federal, que ele jurava não interferir, mas cujas evidências deixaram provado e comprovada a sua influência, a troca na direção, afastando desafetos, sem nenhum demérito técnico,
foi seguida de um aparelhamento inédito da estrutura inteira. O novo chefe da PF, poucos dias após assumir, publicou 99 portarias de uma só vez no Diário Oficial, cada uma delas dispondo sobre a troca de 1 a 50 ocupantes de cargos, modificando por completo a composição da polícia, de alto a baixo, nos diversos escalões. Um rearranjo vergonhoso, feito à plena luz do dia, para acomodar os interesses do capitão. Ato seguinte, uma operação foi disparada contra o maior alvo e eventual adversário político de Messias, o governador do Rio, Wilson Witzel. Para além do mandado em si, de resto bem fundamentado por suspeitas de desvio, o que salta aos olhos é a flagrante informação privilegiada dada de véspera às hostes bolsonaristas, que já se vangloriavam publicamente, por meio de entrevistas e posts nas redes, da revanche da investigação, antes mesmo de ela ocorrer. Como é possível tamanho vazamento devidamente oficializado, para a felicidade do mandatário, que dava gargalhadas ao lado de apoiadores apreciando o sabor da vingança? Não é de hoje. Bolsonaro, a avilta presidência, está disposto, num anseio stalinista, a conspirar contra a República, ao lado de seus grumetes ideológicos que lhe dão guarida. Por mim botava esses vagabundos na cadeia, a começar pelo STF, grunhiu o pseudo-ministro da Cultura, Abraham Weintraub, na reunião de Esbórnia, enquanto a colega, Damares Alves, paradoxalmente responsável pelos direitos humanos, sugeria pedir a prisão de governadores e prefeitos. O presidente em pessoa tem clamado por intervenção militar. Desafia sobranceiramente as deliberações da Suprema Corte e tenta destruir o pináculo da estrutura democrática nacional que é a harmonia dos poderes. A conduta do chefe da nação evidencia delitos em série, cometidos por alguém que se sente protegido por sua guarda pretoriana de delinquentes. O serviço secreto pessoal do ex-presidente, divulga o Cavalão. Bolsonaro montou um serviço secreto pessoal de informações para proteger seus filhos, parentes e amigos e que conta com relatos diários de integrantes da milícia do Rio de Janeiro. Esse núcleo clandestino recebe informes também de policiais civis, militares e federais de todo o Brasil, alinhados com sua doutrina de extrema-direita. A estrutura ilegal funciona como uma ABIN paralela, e atípica de governos autoritários, como aconteceu na Alemanha de Adolf Hitler, que montou a Gestapo e a SS para sua proteção pessoal e ataque aos inimigos. Paralelamente ao seu serviço secreto particular, Bolsonaro está agora aparelhando a PF, com o objetivo de unir a estrutura dos órgãos oficiais, ABIN, PF e GSI, ao sistema ilegal, que atua nos subterrâneos da política. A ideia é ter os dois grupos integrados na defesa de seus interesses pessoais, e, ao mesmo tempo, perseguir os adversários. A família da milícia grafite de Bolsonaro e seus filhos desenhado em um muro no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. A maior ilegalidade cometida por Bolsonaro na vexatória reunião ministerial do dia 22 de abril, portanto, não foi a que ele confessa que iria interferir na PF, substituindo o diretor-geral e o superintendente no Rio, ou até mesmo o ministro Sergio Moro, caso ele não aceitasse operar as mudanças pretendidas, como de fato não aceitou. E por isso os três foram trocados. O mais grave foi o capitão revelar, no encontro, que ele possui um serviço secreto de informações, à margem da lei. Sistema de informações, o meu funciona. O meu, particular, funciona. Osof, que tem oficialmente, desinformam. Essa frase, dita por Bolsonaro na reunião, escancarou a existência do esquema clandestino de informações. No vídeo que registrou a reunião, e que está em poder do ministro Celso de Mello, do STF, o mandatário chegou a se vangloriar de ter o sistema próprio de averiguações, a revelia dos organismos oficiais, como a Polícia Federal, PF, Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Foi a confissão de mais um crime. A milícia como informante. O próprio presidente explicou, em entrevista na porta do Palácio do Alvorada, na última sexta-feira, após a divulgação do vídeo, que esse serviço secreto pessoal recebe informações de policiais civis e militares do Rio de Janeiro e de outros estados. O esquema paralelo, como o próprio Bolsonaro esclareceu, foi montado porque ele estava cansado de reclamar que a PF, então coordenada pelo rei das paradas do Rio de Janeiro, o ex-chefe das UPPs do Rio de Janeiro, o ex-ministro Sergio Moro, não lhe passava as informações necessárias para a proteção de seus filhos, parentes e amigos, ameaçados por investigações que poderiam, eventualmente, levá-los para a cadeia. Para exemplificar como era vítima do precário Sistema Oficial de Informações, Bolsonaro lembrou que o seu esquema de arapongagem ajudou a salvar de encrencas um dos seus filhos do Rio,
que poderia ser alvo de apreensão de drogas e armas em sua casa. Passo o tempo todo vivendo sob tensão, com a possibilidade de busca e apreensão na casa de filho meu, onde provas seriam plantadas. Levantei isso. Graças a Deus tenho amigos policiais civis e policiais militares no Rio de Janeiro, de que estava sendo armado para cima de mim, disse Bolsonaro. Juristas consultados afirmam que a manutenção do sistema secreto de informações é ilegal e inconstitucional. Segundo parlamentares ouvidos pela imprensa, e que já foram íntimos da família Bolsonaro, mas que hoje estão rompidos, essa estrutura ilegal recebe informes, além dos policiais civis e militares ligados às milícias do Rio, de policiais federais, de membros da Polícia Rodoviária Federal, agentes da ABIN e oficiais das Forças Armadas, ex-companheiros de profissão. Ele tem esse esquema paralelo de informações desde o tempo em que era deputado do partido mais corrupto do país, o PP de Paulo Maluf, que foi chefe do Bolsonaro por 19 anos. Eu convivi com ele e via como funcionava. A maior parte das informações vem dos milicianos cariocas. Basta ver que a maioria dos funcionários dos gabinetes de seus filhos no Rio era de parentes de milicianos. O capitão Adriano da Nóbrega, assassinado na Bahia, tinha sua mãe e a mulher como servidores no gabinete de Flávio, disse o deputado delegado Valdir, PSL Goiás. As informações chegam basicamente por meio do WhatsApp ou pelas mídias sociais, sobretudo de blogs bolsonaristas. Fontes do Legislativo e Judiciário acreditam que o Serviço Secreto de Bolsonaro monitora deputados e ministros do STF para usar informações pessoais que possam denegri-los. O delegado Valdir garante que o presidente obtém ainda informações privilegiadas sobre o andamento de investigações e processos que envolvem seus amigos e parentes, agentes e delegados que participam de operações policiais, e que recebem informações antecipadas, mandam mensagens para ele, passando detalhes dos passos das investigações. Isso certamente aconteceu no caso do governador Wilson Witzel, acusado de irregularidades nos hospitais de campanha. Se o governador mexer em um parafuso no Rio, Bolsonaro fica sabendo. É por isso que, na véspera da operação da PF, o senador Flávio já sabia de tudo e disse que outras 6 secretarias também passariam por um tsunami, denunciou o deputado. Witzel, por sua vez, acusou Bolsonaro de usar a PF para perseguição política, enquanto o governador de São Paulo, João Doria, viu na ação contra o colega uma escalada autoritária. O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse em livre que Bolsonaro está milicianizando o governo, depois de tê-lo militarizado. E não foi somente Flávio Bolsonaro que soube com antecedência da operação contra Witzel, comandada nos primeiros dias da gestão de Tássio Musi, o novo superintendente da PF no Rio, agora sob ordens do presidente. A deputada Carla Zambelli, PSL São Paulo, também soube antes. A Carla faz parte dessa rede. Ela dorme com a maior fonte de informações do país hoje. É casada com o coronel Antônio Aginaldo de Oliveira, chefe da Força Nacional, do Ministério da Justiça. Ele sabe de todas as operações policiais em andamento no país. Toma café da manhã com o presidente, com os ministros militares. Sabe de tudo, afirmou Valdir. A Gestapo brasileira. A deputada Joyce Hasselmann, líder do PSL na Câmara e que conviveu na intimidade com o presidente durante o primeiro ano do mandato, por ter sido a líder do governo no Congresso, é bem mais clara sobre os objetivos do mandatário na montagem dessa estrutura à margem da lei. Bolsonaro criou uma Gestapo particular, com agentes ligados à ABIN, à PF, e policiais do Rio de Janeiro. É óbvio que é um esquema criminoso. O presidente está montando sua milícia pessoal para perseguir adversários e proteger familiares e amigos, denunciou a parlamentar, que já havia acusado os filhos do presidente a QPMI das fake news. Quando a deputada fala na criação da Gestapo de Bolsonaro, ela compara o bolsonarismo ao nazismo, com o desejo de se perpetuar no poder de forma autoritária, perseguindo e eliminando inimigos. Adolf Hitler criou, em 1933, a sua polícia secreta, conhecida como Gestapo. Essa estrutura era sustentada, também, pela SS, Tropa de Proteção, que chegou a ter 1 milhão de homens armados. As duas organizações, à margem das Forças Armadas da Alemanha, sustentaram o Terceiro Reich, o regime nazista, e cometeram os mais bárbaros crimes durante a Segunda Guerra. Guardadas as proporções, é um modelo semelhante. Na história, outros governos autoritários montaram estruturas de informações paralelas. Na ditadura brasileira iniciada em 1964, os militares criaram oficialmente o Serviço Nacional de Informações, SNI,
mas por debaixo dos panos usaram recursos clandestinos do doicode e Operação Bandeirantes. A BIM paralela. E a parlamentar sabe do que está falando. Conviveu com Bolsonaro e seus filhos durante meses a fio. Eu era da cozinha do presidente. Essa proximidade a fez ter informações privilegiadas da movimentação do presidente na criação desse serviço secreto. No início do governo, o Carlos Bolsonaro tentou estruturar, junto com o pai, uma BIM paralela, justamente para fazer investigações próprias, produzir dossiês ilegais para perseguir desafetos e proteger os parentes, já que àquela altura o Flávio já era acusado pelas rachadinhas e enriquecimento ilícito no Rio. Na época, a iniciativa foi barrada tanto pelo general Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo, como por Gustavo Bebiano, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. E nós vimos o que aconteceu com eles. O presidente colocou os dois para fora. Após a saída de ambos, a BIM paralela foi criada, assegurou Joyce. Essa iniciativa, na verdade, foi revelada pelo ex-ministro Bebiano poucos dias antes de morrer, em fevereiro último. Bebiano disse que a estrutura estava sendo montada com a participação de policiais federais e agentes da BIM oficial. O próprio Bebiano me contou, e outros ministros do núcleo duro do governo confirmaram, que a BIM paralela tinha o delegado Alexandre Ramagem como operador. A deputada afirmou que Carluxo, com a anuência do pai, tentou colocar Ramagem como o coordenador da BIM paralela, mas como a iniciativa foi barrada, Carlos e o pai emplacaram seu nome na BIM oficial. Se Ramagem faz um trabalho duplo, um oficial pela BIM e outro paralelo, isso tem que ser investigado rapidamente, porque estão usando instrumentos oficiais para cometer crimes, alertou Joyce. O esquema paralelo passa também pelo Gabinete do Ódio, coordenado por Carluxo. A BIM paralela está atrelada ao Gabinete do Ódio, porque a milícia de Bolsonaro promove fake news, forja dossiês, investiga desafetos de forma ilegal, quebra sigilos, vasculha contas, usa todos os instrumentos legais e ilegais, acusa. Paralelamente, o capitão segue aparelhando a PF. Ramagem, que é amigo dos filhos do presidente e foi o chefe da segurança de Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, foi barrado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, de assumir a direção da entidade, mas deixou lá o delegado Rolando de Souza, seu braço direito na BIM. Depois de mudar o superintendente da PF no Rio, como Bolsonaro queria, o novo chefe da PF assinou, na última quarta-feira, um total de 99 portarias, modificando a composição da organização em todo o país. Está tudo dominado na PF agora, disse um deputado. Exemplos dos perigos desse serviço secreto não faltam. As contas bancárias do empresário Paulo Marinho foram devassadas, depois dele ter denunciado que Flávio Bolsonaro foi avisado com antecedência de que a PF realizaria uma operação para investigar seu ex-motorista Fabrício Queiroz. O jornalista William Bonner, da TV Globo, considerado inimigo do bolsonarismo, teve quebrado o sigilo de seus dados pessoais informados à Receita Federal. Em nota, a Globo disse que o vazamento dos dados do jornalista tem o claro propósito de intimidar. Essa é mais uma face obscura do presidente. Por fim, vale reforçar que em 1º de novembro de 2018, Eduardo Bolsonaro disse que fez um pacto com as milícias do Rio de Janeiro. A gente fez um pacto. Não vamos para a cadeia, diz Eduardo Bolsonaro. Em entrevista ao Globo, Eduardo, que foi o parlamentar mais votado da história do país, com 8 milhões de votos, disse não ter idade suficiente para o posto e que a cadeira, no que depender dele, não será ocupado por cria do PT. Um dos homens fortes do futuro governo bolsonarista, Eduardo descartou a troca de cargos por apoio no Congresso e afirmou: não vamos para a cadeia. Ainda sobre o governo do estado do Rio de Janeiro. Justiça decide que caveirões do ar não podem voar sobre escolas e creches no Rio de Janeiro. Decisão sobre proibição de helicópteros nessas regiões atende pedido Defensoria Pública. Em fevereiro, o órgão moveu ação civil pedindo a proibição de operações policiais próximo a unidades de ensino. Helicóptero da Polícia Militar sobrevoa a comunidade do Jacarezinho, no Rio. A Justiça do Rio de Janeiro determinou, na última quinta-feira, que os caveirões do ar, apelido dado a helicópteros da polícia, não podem voar sobre escolas e creches. A decisão atende, parcialmente, a pedidos em ação civil movida pela Defensoria Pública do Estado, em fevereiro deste ano. De acordo com a decisão da juíza Claudia Leonor Jordan, da primeira vara da infância, da juventude e do idoso, os réus devem se abster de realizar voos de helicópteros, caveirões aéreos, sobre escolas,
respeitando-se a distância horizontal de 2.000 m de cada estabelecimento escolar. Defensoria Pública pede à Justiça que proíba operações próximas a escolas e creches. A magistrada também determinou que seja cumprida uma instrução normativa da extinta Secretaria Estadual de Segurança que impede a realização de ações policiais em todo o estado nos horários de maior fluxo de entrada e saída de pessoas. Também ficou estabelecido que caso, por alguma razão excepcionalíssima e comprovado perigo iminente e concreto, ocorra a operação próxima a unidades de ensino, o executor da operação, polícia militar ou civil, terá que apresentar à Defensoria Pública e ao Ministério Público, em até 5 dias, um relatório detalhado da manobra. Devem constar no documento, segundo a Justiça, a excepcionalidade, o perigo iminente a ser combatido, identificação de todas as pessoas em atuação, do armamento utilizado, o tipo e a quantidade de munição empregada, em caso de disparo de arma de fogo, a identificação do responsável pela ação e a quantidade de munição utilizada, relação do resultado da operação, identificação dos eventuais flagrantes, apreensões realizadas, pessoas vitimadas, e a relação das escolas da região. Outro trecho da decisão menciona que as forças policiais também não podem basear recursos operacionais nas entradas ou dentro das creches e escolas. PMs se abrigam em muro de creche durante troca de tiros com bandidos. A Justiça também determinou que seja elaborado protocolo próprio de comunicação que envolva as polícias, o Centro Integrado de Comando e Controle, CICC, e os segmentos federal, estadual e municipal das áreas de saúde e de educação. O objetivo é que diretores de unidades de saúde e de ensino, logo após o início das operações policiais, tenham tempo para tomar medidas para preservar a integridade física de estudantes e funcionários. A juíza também deu ordem para que o governador Wilson Witzel, o prefeito Marcelo Crivella e os secretários das polícias militar e civil fossem notificados pessoalmente da decisão. Uma nova audiência para tratar do assunto foi marcada para o dia 14 de julho deste ano. Bem, agora vamos para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Homem é preso suspeito de integrar quadrilha de Petrópolis. Diego Gonçalves Moreira, conhecido como DG, era monitorado há 3 semanas e foi encontrado no bairro Estácio, na região central do Rio. Inspetores penitenciários da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário, SISPEN, localizaram e prenderam, nesta quinta-feira, um homem suspeito de integrar uma quadrilha de assaltantes de Petrópolis, na região serrana do Rio. Diego Gonçalves Moreira, conhecido como DG, era monitorado há 3 semanas e foi encontrado no bairro Estácio, na região central do Rio. Segundo os agentes, o criminoso tem 8 anotações criminais, uma por homicídio e 7 por roubo. Ele cumpria a pena no Instituto Penal Edgar de Costa, em Niterói, quando foi beneficiado com saídas para visitar a família, em agosto do ano passado, e não voltou mais à unidade. A ocorrência foi registrada na 6ª DP, Cidade Nova. Ainda pela região metropolitana do Rio de Janeiro, PM prende suspeito de tráfico na região oceânica de Niterói. O caso foi registrado na 81º DP, Itaipu, apontado pela polícia como integrante do tráfico de drogas no Engenho do Mato. Em Niterói, um homem foi preso com drogas por policiais do 12º BPM, Niterói, na noite da última quinta-feira. PMs informaram que foram até a comunidade para realizar uma ação com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas e checar denúncias a respeito dessa atividade criminosa. Durante a operação, os militares surpreenderam o suspeito. Ao realizar a abordagem, os agentes encontraram com ele 13 trouxinhas de maconha, 26 pinos de cocaína. O caso foi registrado na 81º DP, Itaipu. Agora voando para a zona norte do Rio de Janeiro. Grupo de criminosos faz reféns em Parque Anchieta e explode caixa eletrônico. 5 homens chegaram a pé para o assalto. Eles portavam fuzis e usavam máscaras. Um grupo de 5 homens fez cerca de 5 pessoas reféns durante uma explosão de caixa eletrônico na madrugada desta sexta-feira em Parque Anchieta, zona norte do Rio. Os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro. Não houve feridos. Um comerciante de 29 anos, que ficou refém dos assaltantes e pediu para não ser identificado, conta que os homens chegaram a pé, atravessando o túnel que liga o bairro a Ricardo Albuquerque, portando fuzis e usando máscaras. Eu fui à farmácia comprar uma madeira para minha filha. Quando voltava pro carro, era por volta de 3 horas da manhã, saíram 5 homens do túnel, armados de fuzil. Um deles estava carregando o que seria bomba enrolada em um cobertor. A princípio parecia até uma criança,
relata. Os bandidos detiveram todos que estavam numa barraca de lanches em frente ao túnel. Pegaram todo mundo que estava na barraca, funcionários, mototaxistas, juntou todo mundo, umas 5, 6 pessoas e mandaram segui-los até a caixa, conta. O comerciante diz que os bandidos explodiram uma granada para entrar na agência. As testemunhas ficaram sentadas do outro lado da rua sob o poder dos criminosos. Estavam parando todos que passavam, de bicicleta, carro, até ônibus eles pararam. Não deixavam passar ninguém, acrescenta. A ação durou entre 10 e 15 minutos. Ao fim, um deles deu um tiro de fuzil para o alto, o que seria um sinal para um comparsa pegá-los do outro lado do túnel, de onde vieram. Os criminosos avisaram aos reféns que eles pertenciam à tropa do Davi, do Chapadão. Davi da Conceição Carvalho, o Davi do Chapadão, era o chefe do tráfico na comunidade Final Feliz, do complexo de favelas do Chapadão, e foi preso em 2014. Foi bem traumatizante. As pessoas estavam bem nervosas. Finaliza. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na madrugada desta sexta-feira, policiais militares do 41º BPM, Irajá, receberam alerta de homens armados no interior de uma agência bancária na Avenida Nazaré, no bairro Parque Anchieta, zona norte do Rio. Imediatamente, os policiais foram ao local e verificaram que o cofre da agência teria sido danificado. O grupo de criminosos já havia fugido. A Polícia Federal foi acionada para dar continuidade à ocorrência. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.